o fim do final e o início do começo, porque é o que estamos vivendo. Estamos na reta final, e o final tem um fim, e esse fim está chegando. Só que enquanto a gente está no final, no fim do final, junto, logo depois, tem o início de um novo começo também. Então, por isso, eu entendi o fim do final e o início do começo. Um tema curioso. Evangelho de João, no capítulo 6 de João, a partir, não é mas é a partir do verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Para um pouquinho, olha para mim, a gente vai picotando assim, depois porque daí a gente consegue ministrar melhor. Porque daí quando chegar no fim, acabou. Aqui, eles dizem assim, quem poderá compreendê-la? Ele tinha acabado de falar logo acima que a carne dele era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida. Então ele vem nesse discurso falando isso, e para um judeu ouvir é muito difícil. O problema aqui expresso é, as pessoas que estão abandonando ele são pessoas que estavam seguindo ele. Ele foi abandonado por quem o seguia. Estavam caminhando com ele, e milagre acontecendo, aquilo estava quebrando tudo, aquilo estava levantando o defunto, estava curando enfermo, expulsando demônio, estava-se o máximo, aquilo estava tremendo, caminhando, e o povo seguindo, falou, esse daí, esse é um grande líder, ele vai, aquela multidão. Mais ou menos 500 pessoas estavam aqui seguindo ele. E vão seguindo ele por causa dos sinais. Ele mesmo diz isso numa outra parte, em que ele diz, então me seguem por causa dos sinais. Mas quando ele abre a boca e ele fala assim, vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue, porque minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando ele fala isso, diz o texto aqui, que você acabou de ler comigo, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura essa declaração, aí é demais, estava bom até agora, dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? E 500 pessoas vão embora, e diz o texto mais, vamos lá, quando Jesus percebeu em seu íntimo, que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os, perguntou, isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados porque eu falei isso? Vocês estão assim escandalizados por isso? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Se eu falar isso, vocês já estão escandalizando, como que vocês vão ficar quando você me ver subindo ao céu? Vocês me ver flutuando, subindo nas nuvens, vendo eu subir, porque ele ia subir. E ele já está falando, se isso já escandaliza, e quando vocês verem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? Aí ele diz aqui, 63, é o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, então palavra é Espírito, e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Ele sabia muito bem, Pois Jesus sabia desde o início, desde o princípio, quais eram os que não criam, quem o iria trair, e continuou. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Ficaram ofendidinhos, os homens não gostaram, não. Então Jesus interpelou os 12, e aí ele fala para os 12, vós também desejais ir embora? Então Simão Pedro respondeu, ele perguntou para os 12, Pedro levanta e já responde por todos, e diz assim, Senhor, para quem iremos? Ele não diz para onde, ele fala, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus acrescentou, não vos escolhi eu aos 12? Todavia,
Um dentre vós é um diabo, o diabo é opositor. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Até aqui. Então ele me levou para essa leitura, aí eu li isso aqui. E o que chamou atenção em toda essa leitura, algumas coisas chamam atenção, o fato de pessoas andando com ele, abandona ele, está andando com ele, depois abandona. Pessoas que estão ouvindo ele falar, mas mesmo assim, gostando no início, depois quando ele diz algo difícil, abandona. Não mudou, hoje é a mesma coisa, essa parte está igual. O que me chamou a atenção foi a questão de Pedro, porque ele vai virar para os 12 e fala, vocês também querem ir? 500 foram embora, 500, para 512, tanto faz para mim. Se vocês forem, eu não vou embora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou para Jerusalém, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou para a cruz, eu vou fazer o que tenho que fazer. Vocês é que decidem. Então ele não amarrou ninguém, deixou todo mundo livre e falou, vocês também querem ir? Tipo assim, isso que eu disse escandalizou vocês também? Porque se isso escandalizou, o que vai fazer quando vocês me verem voando? Porque eu vou voar. E vocês nem conhecem o Superman, que isso vai acontecer muitos milênios para frente. Mas você vai ver eu voando, você vai ver eu voar. Eu vou subir. Se está escandalizando vocês, o fato de eu dizer que minha carne é comida, meu sangue é bebida, e quando vocês veem eu subir? E ficou conversando com eles. Aí ele faz a pergunta-chave. Vocês querem ir também? Quando Pedro se levanta, ele diz assim, mas Simão respondeu, para quem iremos? Então ele não põe um lugar, mas põe uma pessoa, né? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa história que está aqui, essa situação que está aqui, é um fato, me fez lembrar também, enquanto eu estava lendo e estudando, a questão de Davi e Golias. Vocês devem conhecer a história de Davi e Golias, é muito bom. Leia, releia a história de Davi e Golias, que está retratada em 1 Samuel, 2 Samuel. Leia os 2 livros do profeta, e ali você vai ver que Davi ele foi levantado pelo Senhor, mas a história consta que Jessé, o pai de Davi, sabendo que os filhos dele, os outros filhos, estavam lá no campo de batalha, e estava vendo uma peleja lá terrível, não estava tendo luta, mas estava tendo a lei da representação. Diga, lei da representação. Por que lei da representação? Tinha um grande exército desse lado, um grande exército desse lado. Este exército fala, vão mandar o nosso soldado, e manda Golias, para representar todo o exército inimigo. Do lado de cá não tinha ninguém que representasse. Na realidade deveria ir Saul. Saul negligenciou seu chamado. Saul era para ser o guerreiro, é Saul que ia levar essa, mas ele não foi. Tinha armadura, o guerreiro ali era Saul, e ele não foi. Então não ia ninguém, e ficou essa notícia. Aí pai de Davi pega, o Jessé fala para Davi, vai lá e leva, presta atenção, você vai ler lá, quando você lê a história é assim, eu estou resumindo. Pega pão, leva para os seus irmãos, pega queijo, leva para o comandante, e a outra parte foi por conta de Davi, pega a pedra e leva para o gigante. Então, Jessé não fala isso, mas aí ele vai levar pão para os irmãos, queijo para o comandante, e aí ele vai levar pedra para o gigante. Isso nos faz entender que às vezes nós fazemos o oposto, a gente alimenta o gigante e dá pedrada no irmão. Não, ele foi levar pão para o irmão e pedra para o gigante. Essa é a história de Davi, na lei da representação. Quando ele chega lá, ele olha aquela situação, um monte de exército lá, um cara gigantão, 3 metros, afrontando todo mundo. O diabo, o inimigo, afronta, ele tenta intimidar. Satanás, ele tenta intimidar. Foi orado no início, a pastora, o que ela orou no início está na palavra. Quem está em Cristo, nova criatura é, o maligno não lhe toca. Satanás não pode tocar, mas ele fica intimidando. O que é intimidar? Eu vou tocar, eu vou pôr a mão. E aí a pessoa fica com medo, ele não pode tocar. Eu preciso entender, ele não pode te tocar. Amém? Você tem que fortalecer isso no teu espírito, senão você vai ficar com medo muito maior. Então, ele não pode te tocar, mas ele intimida. Então, ele vai usar a chamada intimidação. Então, ele intimida. E aí, ele estava fazendo isso, intimidando.
Inclusive falava que o exército inimigo era tudo covarde. Falou, tem macho aí? Será que tem homem aí para lutar? E ficou 40 dias. 40 dias é uma prova completa. O povo está sendo provado, o povo de Israel. Não aparecia um. Davi chega com o queijinho para o comandante, pão para os irmãos. E ele vê aquele barulho. O que está acontecendo? Ah, é isso, isso e isso. Aí ele faz uma pergunta. Que pergunta ele faz? Ele pergunta assim: o que eu ganho? O que eu ganho? O que eu faturo? O que eu ganho se derrotar esse gigante? A pergunta dele, na verdade, foi aberta. Ele diz assim: aquele que derrotar vai ganhar o quê? Na verdade, ele está perguntando para ele, porque ficou interessado. A pessoa que derrubar esse gigante ganha o quê? Aí foi falado, falou, a família dele nunca mais vai pagar imposto, ele vai casar com a filha do rei, ele vai passar a morar no palácio, e foi dando as regalias para ele, foi falando tudo o que ele ganharia, ou o homem, né, que fosse guerrear ali, matar, derrubar, lutar com o gigante e vencesse, ia ter essas regalias. Você sabe que ele vence, ele pega a pedra, dizem para ele não ir, ou até o rei está meio assim. Aí fala, não, mas eu derrotei, eu já arranquei ovelha da boca de leão, de urso, esse gigante aí não tem aliança, ele é incircunciso. Isso aí não dá nada não, isso aí é facinho. Mas é que ele estava animado, porque ele ia casar com a filha do rei, a família dele não ia pagar imposto, ia morar no palácio, então ele ficou muito animado. Só que ele já sabia a quem ele servia, e tudo que ele já tinha tido vantagens, contra o urso, contra o leão. Né? O leão, ataque do leão é com a ovelha. Para nós pastores, você que é pai, quando é ataque do leão na casa de alguém, quando é ataque do leão na igreja, não ataca. Vamos para você compreender isso aqui. O ataque do leão, ele ataca a ovelha. Leão come ovelha. Leão come ovelha. Então, quando, no sentido espiritual, a igreja está tendo ataque de leão, normalmente os pastores, na casa dos pastores, está tudo muito bem, porque o ataque é para o rebanho. Pegou aí? Normalmente está tudo ok. Com o pai está bem, a mãe está bem, é com os filhos, é com as crianças. Por quê? Porque o leão ele vai atacar o rebanho. E o que é liderança tem que fazer como Davi, tem que rasgar a boca dele, tem que ir para cima. Ataque do leão. Davi venceu o leão porque atacava o rebanho. O urso não come ovelha, não era o caso. No caso do urso, não ataca o rebanho, ataca o pastor. Aí ele venceu quem atacava a ovelha. Eu estou falando de ataques espirituais. Tem caça de demônios que vão atacar o rebanho, tem caça de demônios que vai esquecer o rebanho e vai atacar os líderes. Ele venceu os dois, ele venceu tanto o ataque do leão quanto do urso. Agora ele vai ter que enfrentar alguém, ele venceu quem ataca rebanho, venceu quem ataca ele, mas agora ele vai ter que vencer alguém que está atacando a nação, que no caso Golias. Pegou isso? Pegou? Entendeu isso aí? Então quando você está bem com o seu marido, mas aí teu filho não está bem, é ataque do leão, é só você levantar e falar, escuta aqui, a casa aqui é minha, os filhos foi o Senhor que nos deu, para cuidar, porque é herança dele, e aí você vai para cima. Vai expulsar demônio da tua casa. Da tua casa você pode fazer guerra à vontade. É teu território. É tua casa. Você manda. Você rasga a boca do leão e arranca o filho de lá. Porque ataque no rebanho. Nós, pastores, temos que fazer o mesmo em relação à igreja. A gente percebe. Às vezes você não sabe. Às vezes a gente está rasgando boca de leão para tentar proteger o rebanho. Fazendo. Em cima, isso que eu estou te falando é batalha espiritual bíblica. Tá? Não é fantasia. É batalha espiritual bíblica. E Davi está falando, ele já venceu tudo isso daí, mas quando chega lá, eu já saí tudo da mensagem. Quando ele chega lá, ele fala o que ganha e deu toda aquela vantagem. Casar com a filha, não paga mais imposto, nem você nem tua família. Como Davi vai ser rei e Jesus é da linhagem de Davi, Cristo lá na frente também não ia pagar imposto. Por isso que ele vai falar lá na frente para Pedro, falou, mas os filhos vão pagar imposto, porque ele não pagava imposto. Cristo não pagava imposto, porque ele era da linhagem real de Davi, tá? Por causa desse decreto aí do próprio Saul. Meu Deus, misturei tudo, né, irmão? Mas eu vou voltar para o fio da meada, já. É uma dinâmica, já que eu volto para o fio da meada. Eu não sei, talvez você está tendo algum ataque na família, em casa, eu estou falando, vou falando. Deixa ele vai falando por mim.
Aí Davi fala, qual que é a vantagem? Aí fala assim, a vantagem é essa. O enche, fala, mas isso é facinho. Aí ele vai lá e mata, realmente mata. Ele está com uma pedra na testa do gigante, o infeliz tomba, pega a espada, corta a cabeça dele, ou seja, tira o governo dele. Cortar a cabeça é tirar o governo, cabeça é governo. Cortou a cabeça, acabou, problema. E aí me veio exatamente essa questão de Pedro. Quando ele diz para ele assim, você viu que eu voltei para a mensagem. Aí ele diz assim para ele, vocês querem ir também? Aí Pedro diz assim, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Eu não tenho para quem eu ir. Porém, o que ele deixa claro é que ele não tem nenhuma razão para ir. Mas ele tem uma razão muito importante para ficar. Que é a palavra. Falar, tu tens as palavras de vida eterna. Por esta razão eu fico. Ou seja, a vantagem que eu tenho é de ficar aqui por causa da palavra de vida eterna. Então tem uma vantagem de eu ficar. Por quê? Porque a palavra de vida eterna só o Senhor que tem. Então eu vou ficar. Só por isso. E isso me levou exatamente no contexto de 2020, novembro, dezembro, né? Na verdade, o que estamos vivendo. E o Espírito Santo falou para mim, estamos realmente no tempo do fim? Sim. Só que nós não trabalhamos com motivação. Nós trabalhamos com ativação no Espírito. E no tempo do fim, você já percebeu que quando está no fim, está quase chegando, você está quase parando, você quase não quer ir mais. Muita gente vai desistindo, muita gente vai enfraquecendo, muita gente vai desfalecendo, é tanta informação, é tanta pressão, é tanta angústia, é tanta dor, é tanto desfalecimento, é tantas pessoas que desistem do Evangelho, desistem da família, abandonam tudo, e vai sofrendo, sofre financeiramente, sofre emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, vai sofrendo, e vai parando. E aí ele me levou exatamente para esse texto, para falar, agora que eu vou entrar na mensagem, ele quer que fale para vocês exatamente isso aqui, ó, porque o tema é o fim do final e o início do começo. Então ele quer que eu fale para a igreja, ele disse para mim isso, é isso que ele falou para mim. Fale para eles qual é a vantagem de ficar comigo. Pegou? É o que o Espírito Santo falou, fala para a minha igreja que vale a pena ficar firme comigo. Fala para eles, assim como Davi aponta a vantagem que ele teria de vencer, assim como Pedro aponta a vantagem que ele tem de ficar, assim vocês vão saber a vantagem que tem de permanecer nesse tempo do fim. Permanece firme. Por quê? Porque tem uma vantagem. Ele falou, fala para eles da vantagem. E aí, eu tenho uns textos aqui que está aí na tela, 1 Coríntios 15, 58, que diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, vai dar fruto, vai dar resultado. É impossível ficar firme nele e você não ter um resultado produtivo, você não ter uma vantagem. Então fica firme, ele está dando um conselho para o fim. Esse conselho é para o fim. Tem mais um outro conselho parecido com esse, que ele é profético, está lá atrás. Está em 2 Crônicas 15, 7. Todavia, esse todavia apesar de tudo isso, apesar de tudo que está acontecendo, apesar das lutas que você passa, apesar do que você ouve dos jornais, apesar de você saber que está acabando tudo, apesar de tudo, todavia sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá a recompensa, tem uma recompensa te esperando. A recompensa é para os vencedores que permanecem, que são firmes, não desfalece exatamente nessa hora. Essa é a hora que mais exige de mim firmeza, é a hora que mais nos exige firmeza. Só que eu estou diante de um gigante, diante de uma situação, e o que eu levo nisso? Ele está falando, fala para a igreja, fala para todos, tem vantagem, tem recompensa, tem galardão sim. Eu preparei algo, tem algo para vocês, tem coisas para vocês.
Tem algo separado para aqueles que permanecem. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Isaías. Isaías no capítulo 61. A gente vai ler a partir do verso 10. E eu vou te mostrar o fim das coisas. Como que você está. O que você vai receber. O que você vai estar colhendo por você perseverar. Você suporta, você aguenta, você caminha com dificuldade, mas fica firme, não desiste, permanece, ouve uma coisa, vem um ataque dali, daqui, mas você aguenta. Então deixa eu te falar o que você recebe por fazer isso. Isaías no capítulo 61. Aqui no capítulo 61, da onde a gente vai ler, depois 62, é uma mescla, onde ele fala com Israel e com a igreja. E a igreja aqui é a vencedora mesmo. Isaías capítulo 61, o versículo é o 10. A partir do 10. Então você persevera e vai até o final. Vai até o fim. Aí já começa assim, verso 10. Aqui é a igreja falando, tá? Transbordo de alegria. Porque eu ganho na Mega Sena, tá tudo... Não. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, ou seja, no meu Pai, no meu Criador. Por que me regozijo? Por que me alegro? Porque Ele me vestiu com as vestes de salvação. Então aqui já está falando da igreja galardoada. Esse capítulo daqui para frente ele fala de uma igreja já recompensada, galardoada. O que eu levo? Quanto que eu ganho de ficar firme, de manter esse discurso de vencedor e fazer como um vencedor faz? Começa por aqui, alegria nele, uma alegria destinada por ele, para você e para mim, para todos aqueles que se comportam como vencedores, resistem. Porque ele me vestiu. Ou seja, se você suportar, você tem veste. Você não vai... A veste aqui fala de santidade, fala de não ser envergonhado. Porque se está vestido, não está nu. Se não está nu, você não está envergonhado. Então, você não terá vergonha. Não será envergonhado, humilhado. É isso que ele está dizendo. Lá no fim, se você for aguentando, o final de um vencedor é vestido, não vai ser humilhado, não vai ser envergonhado, vai ter alegria nele, vai se regozijar nele, por causa das vestes de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, justificado. Está justificado e coberto com um manto onde todos, você vai ver aqui que todo mundo vai ver. Hoje você pode não ser nada no olho humano, mas todas as nações vão te ver. E aqui diz assim, como um noivo que se adorna com uma coroa, coroa também é autoridade, também é uma recompensa de quem venceu, ele é coroado. Como o noivo com uma coroa sacerdotal, qual a noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Isso é o que ele tem reservado para quem suporta, para quem aguenta, para quem fica firme, não desfalece por causa de má notícia. Não, fica firme no Senhor. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim, desse jeito, o soberano Yahvé fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Vamos parar nesse verso 11. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim germinar a semente. Você sabe como que a terra faz brotar a planta e o jardim germinar a semente? Você não sabe, você sabe que aquilo brota. Lança semente ali, o negócio vai brotar e aquilo é natural. Ele está dizendo assim, você nem vai fazer força, naturalmente vai brotar isso na tua vida. É natural para o vencedor ter o broto, isso vai brotar, vai germinar dessa maneira. É porque é dessa maneira que o soberano vai fazer nascer a justiça. A justiça e o louvor diante de todas as nações. O que é louvor diante das nações? Eu preciso entender a palavra. Louvor é elogio. Assim fará nascer o elogio diante das nações. Ou seja, os vencedores serão elogiados pelas próprias nações que hoje o humilham. Isso tudo é promessa do Criador para quem suporta até o fim.
O contexto, que eu não estou passando, mas o contexto aqui é esse, é dos vencedores, é de uma igreja que chegou lá. Uma igreja que suporta, uma igreja que caminha, que tem vantagem. Vale a pena derrubar o Golias, vale a pena suportar, vale a pena ficar com ele, porque vai acontecendo assim. Aí ele diz mais aqui no 62, por meu amor misericordioso para com Sião, não deixarei de agir. Por meu amor misericordioso para com Sião, não deixarei de agir. Por compaixão a Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como o romper da aurora, e a sua salvação como as chamas de uma grande tocha. Ele está dando promessas e garantias. Ele falou, eu não vou descansar enquanto as nações não verem o que eu fiz com a tua vida. Não é só Cristo que vai ver o fruto do seu trabalho, as nações verão o fruto do trabalho de Cristo. É isso que ele está dizendo. As nações vão ver o fruto do trabalho de Cristo, naquela cruz onde vê todos os vencedores, sendo iluminados, sendo contemplados pelo próprio Cristo que os comprou. E diz assim, eis que as nações, verso 2, contemplarão a sua justiça. Todo mundo vai ver o que ele justificou a tua vida. Todo mundo vai ver. E todos os reis e governantes da terra, a sua glória. Tu, ó Israel, será chamada por um novo nome, que a própria boca de Yahvé te conferirá. Ou seja, ele está dizendo, eis que as nações vão contemplar a sua justiça e todos os reis e governantes da terra, a sua glória. Tu, ó Israel, a sua glória, tu, ó Israel, é a glória de Israel, é a glória da igreja. Por que Israel? Mas então está falando lá da nação de Israel, está falando dos dois povos, tanto da nação de Israel, quanto o próprio Israel espiritual. Areias da praia, estrelas, igreja vencedora, como também a nação de Israel. E ele está usando o mesmo termo, por quê? Porque Israel é descendente de Abraão. Em Abraão, eu também sou descendente, porque Cristo passa por ele. Em Abraão vem Cristo, e Cristo chegou eu e você. Então, quando ele fala de Israel, também nos cabe aqui. E você vai ver que isso aqui tem a ver com os vencedores, por quê? Por causa desse texto, eu acho que eu coloquei aí, O que ele diz aqui, será chamadas por um novo nome que a própria boca de Yahvé te conferirá. Olha aqui Apocalipse, isso é palavra para vencedor, é para os vencedores. Então vale a pena aguentar, porque é para vencedores isso aqui, Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar, tem que aguenta. Fala para o teu irmão, aguenta, meu irmão. Suportar os sofrimentos com paciência. Ou seja, perseverança é a palavra correta. Persevera. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, aqui é da grande tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aí ele diz assim, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu sempre falo, você já está coroado, já é coroado. Farei do vencedor. Você vê que o assunto é vencedor. O que ele fala lá em Isaías? Que ele ia dar um novo nome. Mas o que ele fala aqui em Apocalipse para o vencedor? Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Eu vou escrever meu novo nome. É o mesmo que o profeta, há quase 800 anos antes, está escrevendo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. 800 anos antes ele escreve a mesma coisa. Será chamada por um novo nome que a própria boca de Yahvé te conferirá. Ele está falando aqui dos vencedores. Você consegue se ver no texto? Ele está falando de você aqui. Está falando de mim aqui. Ele está falando, o Senhor aguenta firme. Quando chegar lá tem um novo nome, vai ter alegria, não vai ter humilhação, vai estar vestido, vai estar incendiado. As nações vão contemplar, vão ver a justiça que foi feita em teu favor. Tudo isso. Então tudo isso é a vantagem que ele está te apresentando para você aguentar. Então vale a pena suportar. Vale a pena esperar. Vale a pena perseverar. Mas aí tem mais. Volta para Isaías, continuando Isaías. E serás um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno, uma coroa real na mão do seu Deus, porque coroa é a recompensa.
Ele está dizendo assim: você vai ser a recompensa do Senhor. É eu e você que seremos a coroa na mão dele. A coroa na mão dele não é uma coroa de pedra, é você. São os vencedores, vão ser, serás um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno. Está falando dos vencedores. Vocês vão ser um diadema na mão dele, uma coroa real na mão do seu Deus. Vai ser uma coroa, ou seja, uma recompensa para ele. Você está aqui querendo ser recompensado, você está sabendo agora que você vai ter algumas recompensas, mas eu preciso entender que eu e você, os vencedores, são a recompensa dele. A gente está aqui lendo uma recompensa para nós, mas o texto acabou de dizer que nós somos uma recompensa para ele. Você consegue entender, conceber isso? Que às vezes, eu não sou ninguém, eu sou nada, eu sou ninguém, eu sou vida, dor. Não, você é a recompensa dele. Você é a recompensa. Ele olha para você e fala: essa aqui é a minha recompensa. Só precisa aguentar, suporta mais um pouco, porque você é a minha recompensa. Um dia você vai estar na minha mão, aguenta até o final, porque eu vou te tirar daqui e você vai ser uma recompensa, uma coroa na minha mão. Uma coroa na minha mão. Ó Israel, tua terra não será mais chamada desprezada, nem abandonada. Você vê que ele vai intercalando entre a nação de Israel e o Israel celestial. E diz assim, tu serás honrada e chamada. Tem uma palavra aí na tua king que diz assim, Refzibá, que significa o meu prazer nela está. Ele está dizendo lá no final, ele vai ter prazer naqueles que ele comprou. Ele vai ter prazer nos vencedores, ele vai ter prazer em você. Então, se você aguentar, ele já começa a ter prazer em você desde agora. Então, ele já está sentindo prazer de você estar podendo caminhar, ouvindo e desejando ele. A volta de Cristo não é para ser estudada, é para ser desejada. Não fique estudando, deseje. No desejar, você aprende dele. Então, vamos lá. Aí ele vai dizer assim, tu serás honrada, chamada Refzibá, que é o meu prazer, nela está, e sua terra... Beolá, ou seja, casada, sua terra será casada, porquanto o Senhor terá grande prazer em ti, e a tua terra estará desposada, ou seja, se vai estar desposada a tua terra. Olha que interessante, a tua terra será desposada. Nós estamos na terra, estamos em Cianorte. Aí ele está falando, naquele dia, deixa eu te falar, vocês são recompensa para mim. Cristo está dizendo, vocês são a minha recompensa, vocês são um diadema na minha mão, são uma coroa na minha mão, é a minha recompensa. E olha, tem mais, eu vou me casar, vou repetir aqui para você poder entender, porquanto o Senhor terá grande prazer em ti, e a tua terra estará desposada, ou seja, ele vai se casar com aquilo que você está vivendo hoje, ou seja, ele vai ter uma aliança com a sua terra. No lugar onde nós vivemos hoje, ele vai ser aliançado conosco e com a terra da qual ele já nos deu. Se ele está falando que vai ter uma aliança, um desposamento com a terra, ele está dizendo, você nunca mais vai perder a terra como um dia foi perdida. Porque agora nós vamos entrar no milênio e vamos começar a restaurar tudo junto, casados, aliançados com essa nova terra que vai ser produzida, vai ser gerada, vai ser restaurada pelos vencedores. Está entendendo isso? Então é isso que ele está falando. Do mesmo modo, como um jovem se casa com sua noiva, assim teus filhos se casarão contigo. E da mesma maneira como o noivo se alegra da noiva, assim também o teu Deus se alegrará em ti. De novo ele está falando da alegria dele. Da alegria dele. Então não fica preocupa em alegrar ele. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros. Agora ele fala da Jerusalém terrestre, lá em Israel. Ó Jerusalém, porque nesse dia aqui, quando ele está aqui, é final da grande tribulação, ele está voltando. Então vai ter as recompensas e ele vai dizer para Israel, ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Se tem dia, se tem noite, ele está falando do milênio. Para vós, vigias que clamais incessantemente a Yahvé,
não há trégua. Ou seja, ele está dizendo, vocês que ficaram anos lá no Muro das Lamentações orando, e ficava lá, e orando, e clamando para vir o Messias, e as nações, sabe, tem 1 bilhão de habitantes ao redor de Israel, que quer fuzilar Israel, isso geograficamente, e eles vão sendo massacrados, mas aqui, ele está falando, agora ele está falando para Israel, falar, agora é o seguinte, eu vou pôr sentinelas, porque eu cheguei com o meu povo, cheguei aqui agora com os vencedores, deixa eu falar, agora vai ter sentinelas, agora vai ser restaurado. Ele vai dizer assim, vocês não clamavam? Ai, não há trégua. Eles clamavam, o Senhor não está tendo trégua, não tem socorro. Aí ele fala, calma, agora vem. Aí ele diz assim, também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo, porque vai restaurar, vai reinar dali, da de cima, mas a de baixo vai estar ali. E Yahvé jurou por sua destra, pelo seu braço forte, não tornarei a dar o teu trigo como alimento aos teus inimigos. Olha só promessa boa. E nem os estrangeiros tornarão a beber do teu vinho. Aquele com que tu te afadigaste produzindo, você cansou produzindo, vinho te roubava, pois é, vai acabar isso aí, Israel. Acabou isso aí, está falando para a nação. Entretanto, aqueles que ceifaram o trigo o comerão, louvando a Yahvé. Aqueles que juntaram as suas uvas, delas beberão alegremente nos pátios do meu templo, os meus átrios sagrados. Aqui há um processo de restauração de Israel, e os vencedores fazem parte disso, está dentro da recompensa. Mas tem mais, ele diz, passai pelos portões, preparai um caminho para o meu povo, construí a estrada, removei as pedras, erguei uma bandeira para as nações, todo mundo, bandeira para identificar, todo mundo vai saber. Em verdade, agora volta aqui falar com os vencedores, verso 11, em verdade, Yahvé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha, cidade de Sião, eis que o teu Salvador está chegando. Eis que com ele a sua recompensa, e o seu galardão está seguro em sua mão. Eles serão chamados povo santo, redimidos de Yahvé, e tu serás chamada querida, cidade não desprezada. Isso vai ser teu nome. Aquele papo aqui é com os vencedores. Então eu estou passando para você recompensas destinadas aos vencedores. Se você ler Apocalipse, você quer ver como isso aqui é Apocalipse? Está ligado aos vencedores? 22:12. Eis que venho sem demora. O que tá? Eu vou ler paralelo. Aqui, ó. Eles serão chamados povo santo. E vai dizendo aqui, eis que o teu Salvador está chegando, e com ele a sua recompensa, o seu galardão seguro na mão. Aí você vai para o Apocalipse, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O assunto é o mesmo, é paralelo. É assunto profético para os vencedores. Então ele está dizendo, avisa a vantagem para ver se os Davi se levantam contra os Golias de hoje. E não desiste. Porque o final do Golias é tombar e perder a cabeça. Ele vai perder a cabeça, irmão. Anticristo pode levantar, mas ele vai perder a cabeça. Já está destinado ele se acabar. É uma fase. Mas as pessoas não podem esquecer que nós estamos na condição de Davi. Na condição de mais do que vencedores. Que não importa o tamanho do gigante. Ele vai tombar. O destino dele é tombar. Tem uma pedra pronta. Daniel diz que tem uma pedra prontinha que vai vir de cima. E ela vai dar no pé da estátua e vai arrasar com todo esse governo, e vai estabelecer o governo dele. Então veja bem, essa pedra é o próprio Cristo. Assim como Davi lança a pedra e tomba Golias, essa pedra vem e tomba a estátua inteira, e vai espedaçar tudo. Então vale a pena você permanecer firme no Senhor. Não tem, lembra de Pedro, para quem eu vou? Não tem para quem eu vá. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, não tem para quem eu vá. Lugares tem, pessoas não, por isso ele diz, para quem eu vou? Se fosse falar de lugares, tem outros lugares. Mas ele está dizendo, para quem irei? Porque não tem outra pessoa. Tem lugares, não pessoa. A única pessoa é o Senhor. Que no Senhor, no caso, palavra. Eu tenho uma palavra revelada pelo Espírito. Então eu preciso ficar firme nele. E buscá-lo, e permanecer com ele. Entendendo que nele, nenhuma obra minha será em vão.
E ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Eles serão chamados povo santo, redimidos de Yahvé, e tu serás chamada querida, cidade não desprezada. Se você até hoje se sentiu desprezado ou desprezada, ele está dizendo, aguenta firme, porque naquele dia você será chamado de não desprezada, de querida. Irmãos, eu não sei que nível de dor, talvez solidão ou de angústia, talvez você passe em casa. Deixa eu te falar, para ele você já é querido, já é querida. O ser querido já é desejado por ele. Já tem um plano com você, você já é amado, já é amada por ele. Então, como no contexto igreja, os vencedores já são amados. A igreja toda é amada, é que muitos não entendem. E fraquejam no meio do caminho e não perseveram. Porque não lembram que há uma recompensa. Ele não quer que você persevere de graça. Ele perseverou e não foi de graça, foi para nós, mas para ele não foi. A perseverança dele custou o sangue dele, custou o sacrifício, custou ele deixar o seu reino de glória e vir se fazer como homem, custou para ele. Mas o nosso sacrifício não fica em vão, a obra não é em vão, o nosso sacrifício não é em vão. Tudo que eu faço, eu persevero, eu caminho, eu ando, eu suporto. Eu vou pregando, eu vou lendo, eu vou orando, eu vou buscando, eu fico nele. Vem afronta, vem problema. Não, eu fico e vai ficando. Tem uma recompensa. Ele falou, tem recompensa. É o que ele falou para mim à tarde. Ele falou, a igreja tem esquecido que tem uma recompensa, mas não é não é um troféuzinho, não é uma medalhinha no peito. Não. Fala um pouco das minhas recompensas. E aí ele me levou para Isaías, que profeticamente é o mesmo texto de Apocalipse, do qual nós estamos lendo junto, paralelo. Então, há uma recompensa. Então, eu vou dizer bem claro, vale a pena você ficar firme no Senhor. Não é firme na igreja. Não fique firme na igreja. Por quê? Pergunta por quê? Porque a igreja é você. Eu não dou firmeza para ninguém. Então, não fica firme na igreja. Eu sou igreja, não posso ficar firme em mim. Eu fico firme nele. Eu sou, você é igreja, nós como igreja nos firmamos nele. Ele nos comprou, ele nos resgatou, ele nos faz promessa de nos galardoar pela perseverança. Agora, além dessa questão da perseverança e da recompensa que tenho em meu favor, em favor dos que são vencedores e não desistem, além disso, ainda tem o livramento de não ter que ficar na grande tribulação. Ainda tem essa parte ainda. Então, além de eu não ficar nesse tormento, porque ele diz aqui em Apocalipse 3:10, ó, porque você está dando atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com perseverança, viu? Eu igualmente te livrarei. Ele está dando uma garantia, se você perseverar, ele te livra. E perseverar não é você ser perfeito, é você perseverar. Quer ver? O perseverar, eu não preciso ser perfeito, eu só preciso chegar lá. Eu preciso continuar e não parar. Não pare. Se você tem problemas em casa, problemas no trabalho, problemas diversos, não pare. Não freie a tua vida por causa disso. Há uma recompensa reservada para os seus. Ele fez isso comigo e com você. Então não desista do Senhor por causa de coisinhas tão pequenas. Aliás, nem coisa grande, porque nada é tão grande quanto o que Ele tem para nós. Então fica firme no Senhor. Ele vai te dar suporte para que você se fortaleça e não pare. Então não pare. O tempo está realmente terminando. O tempo está acabando. Mas você não pode acabar junto com o tempo. O tempo está acabando e as pessoas parece que se acabam com o tempo. Desanima, afrouxa, desiste, fala, eu vou parar com tudo, eu vou cuidar da minha vida. E como que vai cuidar da vida longe da vida? Não dá para cuidar da minha vida longe daquele que é a própria vida. Tem gente que quer cuidar da vida dele longe da própria vida, que é Cristo. Ele diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou cuidar da minha vida. Você nem vida você tem. A vida quem tem é Ele. É Ele que te dá, caso você fique com Ele. Eu vou ficar longe, eu morro. Eu preciso dele, Ele é vida para mim. Ele é vida, Ele é caminho. Ele é verdade. Ele é o verdadeiro caminho que me leva à vida. Então eu preciso ficar firme. Então você que é pai de família, fica firme.
Ah, apareceu lá um leão lá na minha casa, lá está querendo mexer com meus filhos. Levanta igual Davi e rasga a boca dele. Rasga a boca dele. Fala, aqui não. O filho aqui foi dado para mim, cuidar para ele. Então ele já me deu força para rasgar a tua boca. Ou você sai, você vai ser rasgado.